Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado. Reflitam sobre o que a palavra de Deus diz e o que diz e o que quer dizer a palavra de Deus expressa por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os seus discípulos perguntavam a ele sobre a questão da lei antiga de olho por olho, dente por dente. E ele, no seu conhecimento do Mestre, do Filho de Deus, expressou a seguinte forma: olho por olho, dente por dente. Mas ele nos diz que aquele que se irá contra o seu irmão é digno de morte. E por que Jesus falou essas coisas? Exatamente porque ele, como Filho de Deus e conhecedor das Escrituras, e conhecedor também daquele que se revelou lá nos céus, e que veio para a terra e que aqui está a causar problemas para a humanidade. Porque diante do pecado cometido, o homem passou a ser dominado por ele. O homem está subjugado às coisas do adversário. E quando o homem perde o seu controle emocional, quando o homem se ira e entra em cólera, ele pode fazer coisas que jamais ele imaginou. E o que ele fará, nem sempre fará pelo seu querer, de um estado emocional que leva a pessoa a agir, que ela mesma não sabe por que agir. E muito mais porque não é ela só que age nesses momentos. Pelo fato de estarmos vendidos ao pecado, diante do pecado que aconteceu, aquele que é o adversário com a sua força ou com os seus anjos pode operar na sua mente, na sua emoção, ele tomar contrariedade à sua pessoa de forma injusta, de forma perversa, das coisas dos seres humanos sem suas fraquezas. E por muitas vezes você emocionalmente se descontrola e tem pensamentos e desejos de falar, de se expressar, de agir, de fazer alguma coisa, ou muitas vezes você não fala nada, não diz nada, dependendo do seu controle, do seu estado emocional. Mas a verdade é que quando alguém se descontrola emocionalmente e deseja agir para fazer assim a justiça que é devida, ou para até mesmo fazer a justiça, mas agir de forma emocional, do ímpeto da sua mente e da sua emoção. Fique certo que nessa hora, aquele que é o adversário, aquele que se rebelou lá nos céus contra o Pai e contra todos, e que veio para a terra e que está aqui jogado, esse com certeza, com a sua força, com o poder de si próprio, ou daquele a quem ele enviar para lhe tomar, para você, para fazer melhor, você agir de forma descontrolada, na sua ira, na sua indignação, quem sabe, e assim você fazer coisas que jamais você faria dentro de um parâmetro normal da sua consciência. E a verdade é que quando você se descontrola e você se ira e você começa a pensar em agir para fazer justiça ou para dar recompensa a quem está do outro lado, falando, agindo, quem sabe de forma justa e correta, quem sabe de forma injusta e perversa, as ações e as emoções, elas afloram diante de uma situação em que é perceptível e que o outro se sente agredido, ou que tem a intenção de agredir de forma satânica, como eu posso dizer, e que nessa hora aquele que é o adversário se aproveita da situação
e vai fazer com que essa pessoa haja de forma agressiva, injusta, caluniosa, mentirosa, falsa, para lhe agredir. E você, no seu bom senso, no seu ímpeto de pessoa vendida sobre o pecado, tanto quanto aquele que está lá do outro lado, com certeza pode agir na sua emoção e se descontrolar por ira ou por ódio, e assim fazer coisas que você jamais fez, e assim agir de forma que você depois percebe que você não agiu por si mesmo, mas que você agiu, que você fez e que aconteceu. E muitas vezes os acontecimentos nessas situações são desagradáveis, são trágicos, são realmente de estarrecer, porque muitas coisas acontecem diante de uma situação assim. E quando Jesus disse, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que hoje aquele que se irá contra o seu irmão será digno de morte. Ele estava falando para os seus discípulos, como fala a palavra aqui para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de que se você se descontrola emocionalmente, você passa a ser objeto do filho das trevas, nas suas artimanhas, no seu jeito de lhe tomar, para que você haja de forma descontrolada, causando problema a si e ao seu próximo. E muitas vezes, depois que tudo acontece, vem arrependimento, e que venha, e que deve vir. Mas às vezes há certas coisas que acontecem e que já não se tem mais uma solução, nos casos de crimes, nos casos em que o que foi dito já não pode ser consertado. Tantas são as situações e os acontecimentos diante desse estado emocional de ira, de ódio, ou de atrevimento, de ousadia, de maldade, por querer atingir a outra pessoa. E nessa hora é preciso ter cuidado e pensar muito, e ter que refletir e ter autocontrole, para que você não venha agir segundo os desejos da sua emoção descontrolada, porque nessa hora fique sabendo, se você descuida e não tem um autocontrole mental do porquê você está falando, daquilo que você está falando, da sua reação, é certo que o adversário pode estar lhe usando, lhe tomou, e você de forma descontrolada age, e acontece coisas que jamais você acha que aconteceria. E depois é percebido pelos que lhe rodeiam, por todos que vão presenciar o fato, ou que vão saber do que aconteceu, por essa forma de agir descontrolado, onde você não é o causador das coisas que você fez, que você agiu. Embora é sabido que nada acontece sem você querer, sem o seu lado emocional, é que nós agimos e interagimos ao ouvirmos, ao sermos atingidos, ao atingir, e assim, quando há descontrole, é exatamente isso que Jesus quis dizer. Olho por olho, dente por dente, mas hoje eu vos digo que aquele que se irá com o seu irmão será digno. Exatamente porque nenhuma justiça pode ser feita diante da ira, do ódio, diante das situações que são por motivos variados. E aí está a questão de você entender por que Jesus disse aí. E aí está a questão de você entender por que você deve ter autocontrole e trabalhar para que você possa se expressar assim com a migração, para que você possa fazer as coisas expressas diante de uma situação de injustiça, e assim se expressar o que é a devida justiça.
mas que você não perca o controle, porque quando você perde o controle, você perde a noção do tempo, do espaço, você perde a noção de si mesmo, e muitas vezes nessa hora você vai agir de forma que jamais você agiria. E às vezes a gente vê isso toda hora. Pessoas que são, como se diz, pavio curto, agir e fazer coisas que ela acha que jamais faria na sua história normal. Mas exatamente por quê? Porque isso nem sempre acontece pelo seu querer próprio, mas pelo seu descontrole, pela sua emoção aflorada, pelo desejo de fazer justiça, ou pelo desejo também da injustiça, de agredir, de atacar, de fazer prevalecer a maldade. Tudo isso acontece exatamente porque existem forças operando aqui no mundo que estamos, porque estamos registrados os senhorios, que são os poderes constituídos, imbuídos de agir para o bem ou para o mal, para fazer a justiça ou a injustiça. E que nessa hora entra os desejos do homem, e que aquele que é o adversário que está aqui entre nós, que tem poder sobre a humanidade, porque estamos vendo sobre o pecado, toma aquele que assim está agindo. E daí vem os acontecimentos trágicos e as coisas que todos sabem, não são boas, não são agradáveis, nem para um nem para outro. E daí a razão porque Jesus diz das situações que acontecem e no aflorar das emoções por questão de ser agredido, de ser atacado, de ser injuriado, de ser difamado, caluniado, você deve agir e agir com indignação. Mas se lembre que nessa hora você deve agir de forma sábia, sabendo o que está falando, e falando de forma que se tenha resposta para aquele que é o causador de tantas situações injuriantes, sem que você se descontrole e se ire e venha agir de forma violenta, causando mal a si mesmo e àquele que merece, mas que não deveria e que não deve ser atingido de forma física e de forma desonrosa, quem sabe, embora seja digno e merecedor de algo contundente. Mas essa é a questão. Por que as coisas acontecem? Acontece exatamente por isso. Porque quando há um desequilíbrio de emoção, que a emoção aflora diante de uma situação, pelo fato de estarmos vivendo sobre o pecado, estamos sujeitos a ser tomados pelas forças operantes, as potestades, que está sob o controle do Filho das Trevas, seus anjos. E nessa hora podemos agir, ou você age de forma que você não esperava. E acontecem coisas que não deveriam acontecer. E daí a razão porque você tem que pensar. Direito de falar, de expressar você tem. Direito de agir para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, você tem. Mas direito de ser perverso, de ser ímpio, de agir com maldade para atingir os seus semelhantes sem motivo algum, você não tem. E quando você pensa e age assim, fique sabendo, você está de forma emocional se doando ao Filho das Trevas para que você venha atingir os seus semelhantes, aquele que ele é próximo, aquele por quem você tem desejos errôneos e incontroláveis de se satisfazer com descontrole, ou por falta de entendimento, ou por ignorância, ou coisas assim desse tipo. Fique sabendo, você pode estar sendo tomado pelas forças operantes do Filho das Trevas. E por isso Jesus disse: aquele que será contra o seu irmão será digno de morte.